pela pátria sem objetivo, os fracassados, a manifestação, ao que parece, sem rei na cabeça. Sempre me interessa. As pessoas que comentam nos meus vídeos, bem, falando sobre a investigação, as ações da promotoria, do Congresso, escrevem algo tipo: ninguém vai ser preso mesmo? Ou por que ainda não prenderam toda a imprensa mentirosa? Ou só falam e pronto, e nada nunca vai acontecer. Eles são bots ou realmente se preocupam e não entendem o que significa sistema jurídico, Estado de Direito? Se você vive na era do comunismo militar, todos que são suspeitos ou denunciados são presos. Depois, uns 10 a 15 minutos, talvez menos, para conversar com a troika, esses supostos juízes. Na maioria dos casos, sentença, tortura ou fuzilamento. É isso que querem. Querem as troicas revolucionárias. Querem que continue. Ou vocês querem que qualquer governo pudesse prender, jogar na cadeia ou fuzilar todos aqueles que, na opinião deles, atrapalham seus objetivos e metas? Quanto à verdade, não precisa, por favor. Ambos os lados sempre acham que estão do lado da verdade e que o outro lado está buscando o inferno. Se cancelar, os obstáculos incorporados na Constituição, na verdade, foram criados por pessoas incrivelmente inteligentes e instruídas. Se forem removidos, será fácil e simples punir aqueles que o poder considera culpados de alguma coisa. Mas quero avisar, hoje o poder está com vocês, amanhã estará com eles. Os democratas, por exemplo, cancelaram a regra de aprovação de juízes no Senado com 60% dos votos e colocaram seus próprios juízes nos tribunais federais de apelação. E então veio o Trump. E como eles já tinham cancelado isso, ele conseguiu colocar 3 conservadores na Suprema Corte. Se os democratas não tivessem cancelado essa regra, a Suprema Corte não seria tão conservadora. Mas amanhã os democratas vão voltar ao poder. Se for mais fácil para nós governar esquecendo a Constituição, também será mais fácil para eles governarem esquecendo a Constituição. Eles vão esquecer dela alegremente. Continuação, pois será mais fácil governar para eles. E toda a nossa república, construída sobre freios e contrapesos, na qual é difícil governar. Isso foi feito de propósito, não é um erro. Então nós nos tornaremos iguais aos regimes ditatoriais europeus. Aliás, quando falo de regimes ditatoriais, não me refiro apenas à Rússia e à Bielorrússia. Estou falando também da França, da Alemanha, da Bélgica e da Inglaterra. Na verdade, praticamente sobre todos os outros. Por que eu não falo? Por quê? Eu digo praticamente porque não sei. Talvez exista algum desses países em que não haja aquilo de que estou falando. Você não sabia que eles são ditatoriais. Veja, eles até se autodenominam ditadura da maioria. Bem, eles substituem isso por outra palavra, tipo democracia, né? Uma palavra que as massas não entendem. Por isso eles sempre usam, digamos assim, chefia, liderança. Tentam usar palavras que as massas não entendem e meio que pense o que quiser, né? Mas é a mesma coisa. Então, a maioria decidiu que você deve entregar sua casa, por exemplo, né? Você vai entregar como o Merinqui, ou vão te matar, né? Como você não sabia disso? Isso existe até na América. Chama-se domínio público. Sua casa existe? A maioria vai querer destruir e no lugar construir uma escola, uma estrada, um centro comercial, Psarlio. Eles têm o direito oficial pela lei. A lei de Darwin lhes concede isso. Karl Marx expulsar vocês, como se diz, de casa para o quintal, pagando o que eles acham que é justo. Isso é democracia, ou seja, bem, isso é ditadura. A maioria. Você pode contar 100 vezes para eles que sua bisavó ou seu bisavô, mas provavelmente já vai estar contando isso para seus companheiros de cela. Isso também existe nos Estados Unidos, como eu já disse, mas aqui nós temos pelo menos algumas leis que restringem a ditadura. Na Europa isso nunca existiu, ou já acabou faz tempo. Eles vivem há muito sob Marx ou Mussolini.
Na verdade, Marx falou sobre ambos. Eu costumo chamar isso de Marx I e Marx II. Bem, não importa se é Marx ou Mussolini. Sabe a diferença? Espero que sim. Mas se autodenominam anticomunistas e antifascistas, embora, é claro, a maioria das lideranças dos países ocidentais sejam ou comunistas ou fascistas. Tipo, o que é meu e o que é seu também é meu. Quando eu quiser e quanto eu quiser eu pego, e se reclamar te dou uma paulada na cabeça, ou uma pedrada. E se eu não gritar de felicidade com isso, então você é inimigo. E com inimigo, como com inimigo, editor, na guerra é como na guerra. Al-Hagersh. Editor de legendas Alexandrova, como na guerra. Editor de legendas Alexandrova. Editor de legendas A. Semkin. Revisor A. Egorova. No sábado, houve uma manifestação pela América com o lema: não precisamos de reis, czares, monarcas e coisas do tipo. Sim, 90% dos presentes não faziam a menor ideia do que isso significava. Trump. Filho da mãe. Não sei por que é assim. Simplesmente não gostamos dele. É o que dizem. Existe algum motivo específico pelo qual você não gosta dele? Não faço ideia. Só estou repetindo o que todo mundo diz. Isso? Um típico representante dos descontentes, mas com o que ele ou eles não concordam. Eles não sabem. Agora vou mostrar para vocês 5 pessoas que não foram à manifestação por um motivo interessante. Eles foram presos, mas não por tumultos, incêndios ou agressões. Eles não conseguiram a tempo. Eles foram presos por fraude eleitoral, aquela mesma que a imprensa dizia que não existia. Aqui está o A. Não, isso não existe nenhuma fraude. Isso é invenção do Trump e dos republicanos. Antes disso, ela foi presa, mas não por algo ilegal. Ela foi presa por fraude eleitoral. Atrás de mim está a juíza Rochelle, Lazana Camacho, presa no Texas por fraude eleitoral. Vamos entender. Parece que o laranja vai ser a cor favorita delas por um tempo. Mas aqui está o problema. Essas pessoas não eram apenas cidadãs comuns, mas também funcionárias eleitas. Senhores, essas pessoas atuavam na administração e organização das votações, sendo protegidas por uma juíza. Que ótimo, isso mesmo, Veri, muito bom. Agora vamos passar para a história. 6 funcionários oficiais do Texas foram acusados de fraude eleitoral, incluindo um juiz democrata, um membro do Conselho Municipal e um membro do Conselho Escolar. Vamos analisar as acusações deles. A juíza Rochelle Lazana Camacho é acusada de 3 acusações de coleta ilegal de votos. Ramira Trevinho é acusada de uma acusação de coleta ilegal de votos. Adrian Ramírez foi acusado de 3 acusações de coleta ilegal de votos. Carlos Segura foi acusado de uma acusação de falsificação ou adulteração de provas materiais. Mas não houve falsificações. Por que eles usam macacão laranja? Legendas? Provavelmente é o Trump se vingando deles por serem honestos, íntegros. O Trump odeia pessoas íntegras, todas elas. Assim que você é íntegro, o Trump imediatamente passa a te odiar. Ele é amigo do Putin, do Kim Ir-Thompson, do Kim Jong-il, agente Krasnov e um empresário muito ruim. Ele permitia colocar seu nome em prédios ao redor do mundo por apenas 5 milhões de dólares, mas poderia ter cobrado 7 ou até 8. Que idiota o juiz Michel Zana Camacho, que acabou de ser preso, que está sendo julgado por fraude e falsificação, nunca teria permitido colocar seu nome em prédios em Istambul, Baku ou Cidade do Panamá por apenas 5 milhões. Nunca, sim. Ok. A manifestação se chamava Não aos Reis. Zari, sim. Mas a liderança do Partido Democrata não quer. Não é que ela não queira reis, ela não quer, é esse rei. Eles estão prontos para jurar lealdade, como na Idade Média, só que querem o seu próprio monarca. Um está de pé. Mas depois ele explicou que, se ele se ajoelhasse, mesmo que fosse em um joelho só, ele não conseguiria se levantar. Ele é gordinho. Só para esclarecer, eles não ficaram ajoelhados por 8 segundos, como mostrei. Aqui está. Eles ficaram ajoelhados por 8 minutos e 46 segundos. 8 minutos e 46 segundos.
8 minutos e 46 segundos ajoelhados, pessoas idosas. E esses mesmos, estão prestes a nos proibir de cutucar o nariz. E assim, não aos reis. Não existe rei. Nos Estados Unidos da América não tem rei. Estamos nos levantando agora em protesto. Não aos reis aqui em Carlton, Texas. São quase só pessoas brancas idosas. Uma demografia bastante interessante. Como muitos de vocês sabem, hoje 18 de outubro é o dia sem reis na América. O que, claro, significa que um monte de liberais sai às ruas e se faz de completo idiota tentando protestar contra Donald Trump. Então, magicamente, em muitos protestos sem reis, o que vemos hoje? Apoio aberto e defesa do Antifa, também conhecido como comunismo militante e violento, que, como eu disse, é exatamente o que o Partido Democrata defende. Observamos vários cartazes pedindo ou apoiando violência política. Até mesmo políticos democratas tradicionais como Brandon Johnson incitam abertamente essas pessoas e sabem exatamente o que estão fazendo. Mas se quiser refletir sobre redes como as de Soros, qual o problema? Engraçado é que os chamados protestos espontâneos normais, especialmente em Nova York, hoje, aparentemente, desapareceram como que por mágica, assim que o relógio marcou 1h da tarde até 2. O que também é um comportamento muito estranho para algo que não é organizado nem pago. E claro, em todo o país, seguindo a tendência que você já viu, exceto nas grandes cidades azuis. Os protestos são patéticos e repletos de idosos. Essas são as únicas pessoas que sobraram para a democracia comunista, inclusive para liderar a revolução deles. Tudo bem. Ontem eu passei por uma manifestação em Los Angeles. A Idade Média claramente ultrapassa os 70 anos, essa é a Idade Média. E só isso. Ah, sim, o que mais foi interessante? Brancos. Agora, negros eu não vi, latinos também não vi, embora às vezes os latinos pareçam brancos. Parece que recrutaram e trouxeram para o projeto. Protesto dos moradores de asilos para quem, digamos, $100 um sanduíche e uma lata de Coca-Cola ou cerveja à escolha. E isso sim, o principal para eles é a festa, claro, uma pausa na vida cotidiana entediante deles. É um evento maravilhoso e emocionante. Deram a eles faixas e quando você as entrega para não jogar fora no caminho, depois disso te dão mais 20, talvez até uma cerveja, não sei ao certo. Então, não faz diferença o que carregar, né? Você está carregando algo que depois vai trocar por $20. No vídeo de hoje, falamos sobre os protestos não aos reis, que explodiram por todo o país. Duas coisas chocam: as pessoas presentes e os motivos desconhecidos de sua participação nos protestos. Que, na minha opinião, vocês vão achar engraçado. Ei! Você... Todos prontos para defender a democracia? Você está pronto para lutar contra o fascismo? Sim. Pronto para acabar de vez com o autoritarismo? Sim. Agora deixe o mundo ouvir você. 100 reis. Ei, Donald J., quantas crianças você teve? Hoje. Ei, Donald J., quantas crianças você começou hoje? Ei, tudo bem. Espera, chega. Vocês estão prontos. Respondam a isso. Vocês estão prontos para ficar de braços cruzados e deixar Trump destruir nossas liberdades? Não, eu não estou ouvindo vocês, Washington. Eles precisam ouvir vocês na Casa Branca. Vocês estão prontos para deixar Trump destruir nossas liberdades? Vocês vão ficar de braços cruzados e se ajoelhar diante dos fascistas e supremacistas brancos? Vamos entender isso. Essas pessoas são aquelas que gritam, não aquelas que vieram para trabalhar, mas aquelas que gritam, quero dizer, nos megafones ou microfones ou algo assim. E mais. Esses velhinhos não estão lá só por um sanduíche de $100. Que eles querem. Parem o movimento dos brancos, que é considerado a raça mais inteligente. Sim, mas todos na multidão são brancos. Eles vêm, vai acontecer. Bem, em 90%, quer dizer, eu mesmo não vi nenhum outro, mas imagino que às vezes apareciam alguns negros, por exemplo, sim. Talvez alguém latino ou negro, mas praticamente todos eram de idade aposentadoria e brancos. Quem eles pretendem parar? O próprio Soros enfiou 50 milhões.
Escreveram de novo, eu não verifiquei, não contei. Sim, nas organizações que prepararam esse protesto em todo o país, eu acho que metade ou talvez até 3/4 simplesmente foram roubados. Então, contra. Ah, entendi. Então, é contra. Bem, Trump é o rei lá, né? Mas por quê? Geralmente manifestações são pró ou contra algo, certo? Então nós somos contra isso, mas queremos aquilo, certo? Eles são a favor da ditadura da maioria. Ou seja, 10 pessoas se reúnem para decidir quanto tirar de uma pessoa que tem dinheiro e decidem, vamos colocar em votação se tiramos metade, 3/4 ou tudo dele. Isso é a ditadura da maioria. Ou seja, eles têm medo de perder o direito de decidir quanto dinheiro tirar daquele que tem mais do que eles. Obrigado. No que eles fazem, há 2 erros lógicos muito, mas muito graves. Em primeiro lugar, o Dia Sem Reis na América é 4 de julho. E o presidente Trump acabou de nos proporcionar a melhor celebração de 4 de julho de toda a história. Lembra de quanta coisa tinha lá? Imagine a celebração de 4 de julho que ele planeja para os 250 anos do nosso país. O próprio presidente Trump afirmou que não é rei. E sabe o segundo? Acho que esses caras não veem o 4 de julho como um dia sem reis. Isso é uma coisa. E a segunda é que eles vão para os protestos e, sabe, nós deixamos, obviamente, todo mundo deixa eles protestarem. Essa é a América. E isso prova que não há rei, certo? Por isso, o que eles fazem não faz sentido. Tudo que os democratas fazem agora não faz sentido. Eles fecharam o governo, mesmo após os republicanos terem evitado o fechamento 13 vezes no governo Joe Biden, por entenderem seu dever constitucional. O Senado precisa conter a América. E em vez disso, temos essas pessoas que acham que a OSI e o comunista de Nova York devem ser o rosto do partido. E eles estão dispostos a fechar o governo e tirar o salário de todo mundo sem nenhum motivo. Isso não faz sentido se você pensar no que eles dizem. Eu realmente não entendo por que os democratas colocaram todas essas pessoas nas ruas, pagaram uma fortuna. Bom, para cada um foi pouco, tipo $100, mas mesmo assim, mesmo se você contar só os sanduíches, a Coca-Cola, a cerveja, é muito dinheiro sim, no total. E daí? Talvez tenha algo, KJTSK, que a gente não entende. Talvez haja algum plano por trás disso. Talvez seja só o começo de alguma coisa ou a continuação de algo. Sim, nos Estados Unidos da América realmente não há reis. E isso é uma celebração, de fato. É 4 de julho, o dia em que a América disse não aos monarcas britânicos e de outros lugares. Agora não é julho. Mas talvez os organizadores tenham fumado alguma coisa e se confundido. Também é possível. Aliás, explicaram para Soros há alguns dias, explicaram simplesmente para Soros que, se nessas manifestações financiadas por ele houver violência, mortes, incêndios, espancamentos, então ele será responsabilizado. Com exceção de alguns idiotas, tudo foi tranquilo. Quando é preciso jogar pedras, contratam pessoas mais jovens. Ou seja, dessa vez contrataram pessoas mais velhas. Talvez pudessem incendiar algo, mas não tinham forças para lançar nada. Agora vou mostrar para vocês uma ação onde as pessoas eram um pouco mais jovens, mas quase todas trabalhavam para os organizadores. E aliás, me expliquem se vocês entenderem pelo que ou contra o que eles saíram assim. Nós vamos inundar Washington. Nós vamos inundar Washington. 5 de novembro, 5 de novembro. Nós vamos inundar Washington. Nós vamos inundar Washington. Ah, tudo bem. Precisamos passar a informação para todos que estão aqui hoje. Temos um monte de cartões que queremos que vocês... Temos 30.000 cartões, mas precisamos que vocês peguem um monte e distribuam para todas as pessoas. Para quem não desistiu, o que está acontecendo? Nós queremos dizer. Então pegue vários cartões, venha. Se entendi corretamente, eles querem distribuir 90.000 cartões para que as pessoas entendam por que foram contratadas para protestar. Aliás, eu achava que os velhinhos, pessoas da minha idade, iam por tédio, mas me provaram que não, é por dinheiro. Aqui é por tédio também, claro. Ah, e a Laura Trump, aliás, é a nora do Donald J. Trump.
Sim, tá vendo? Eles têm que distribuir. E agora vou corrigir a formulação. Cartões de propaganda, porque as pessoas vêm para esses protestos e nem sabem contra o que estão protestando. Eu acabei de conversar com meu produtor, perguntei, e você? O que você fez esta manhã? Ei, queridos, vocês querem dar uma volta na rua, ver que protesto é esse só para dar uma passeada? Bem, isso é o que fazem as pessoas que realmente têm sua própria vida. Ou como eu não penso assim, ok? Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Por exemplo, simplesmente sentar no sofá e relaxar pelo menos uma vez, ok? Com meu filho e minha esposa, ou assistir Netflix, ou ir nadar. Há coisas bem melhores para fazer do que o que eles fazem hoje. E o interessante é que agora metade do país está assistindo futebol universitário e a outra metade está protestando nas ruas sobre coisas que eles nem entendem direito. Eles nem sabem contra o que estão protestando, eles nem sabem as palavras contra as quais estão protestando porque não entendem o significado delas. Confira o que Lara Trump falou hoje cedo sobre isso. Sim, isso tudo é um absurdo, Charlie. Obviamente isso é visível para todos. Ninguém deveria se surpreender que o mesmo grupo de pessoas que não entende o significado da palavra fascismo e não consegue definir o que é uma mulher, também não entende quem é um rei. O presidente Donald Trump foi eleito com uma enorme vantagem nas eleições de 2024. Foram eleições democráticas, foram eleições livres e justas. E pela primeira vez em 20 anos, ele venceu pelo número total de votos como republicano. Essa ideia de que ele é um rei, talvez essas pessoas devessem consultar um dicionário para entender o termo. Acredito que muitas dessas pessoas não sabem o que fazer consigo mesmas, porque o presidente Trump está cumprindo suas promessas. Agora temos a fronteira mais protegida da história dos Estados Unidos. Ele está reduzindo a inflação, tornando a vida aqui mais acessível e trazendo paz para o mundo inteiro. Obviamente, está absolutamente claro que eles não suportam isso. E por isso, certo, acho que a resposta deles é ir para as ruas e protestar contra isso. Parece que os organizadores do protesto não gostam que Trump esteja melhorando com sucesso a vida do povo americano. Eles defendem interesses próprios, não do país. Bom, é meio que compreensível, mas não dá vontade nenhuma de que as pessoas que controlam sua vida pensem assim e ainda ajam dessa forma. Interessante como a liderança do Partido Democrata vende esse protesto. Bem, digamos, explicam isso. Eles agem como cidadãos em defesa da nossa Constituição. Eles defendem a primeira emenda e a liberdade de expressão, dizendo que não se pode simplesmente tornar a comédia ilegal. Eles se manifestam contra os agentes da AIS, Masca, tirando crianças de suas famílias. Mas sabe o que me entristece? Eu nunca menosprezei os americanos comuns que votaram em Donald Trump. Eu disse que devemos tratar nossos concidadãos com respeito. Isso não se parece nada com o que os organizadores dizem nos comícios. Isso é muito nobre, mas é como perguntar as horas e receber como resposta: a lua brilha com luz refletida. Sim, correto. A lua reflete luz, mas não foi possível saber as horas. Mas onde está a energia no Partido Democrata? Você vê energia direcionada para proteger a população ilegal, você vê isso todos os dias. Energia em torno de criminosos violentos. Funcionários democratas em todo o país se esforçaram para liberar criminosos perigosos. Onde está a mentira nas palavras de Caroline Leavitt? A energia está à esquerda. Imigrantes ilegais e criminosos violentos. Essa é a energia. É isso que você vê. A energia move a defesa dos direitos, o que explica a ausência de cidadãos. De quem? Americanos e os ilegais. O IC detém alienígenas. Os democratas disseram que entendemos errado o problema da imigração e que precisamos corrigi-lo. Talvez no Congresso, mas sabemos que isso não vai acontecer, já que nem estão trabalhando agora. Mas as pessoas protestam contra o fato de que os americanos estão sendo algemados, detidos, sem que seus direitos sejam protegidos. Sim, eu digo que não é assim, não é o Partido Democrata que diz isso. Deixar todos os ilegais ou criminosos soltos, isso não é o que o Partido Democrata diz. São seus, não. Eles não são assim, vocês têm promotores... E juízes em todo o país que soltaram criminosos perigosos nas ruas, um após o outro. E o que eles fazem depois? Eles cometem novos crimes violentos em uma cidade após a outra entre as pessoas. Isso é uma ótima explicação do que o Partido Democrata faz. Os democratas fazem e depois dizem: nós nunca fizemos isso, nunca. E acham que vamos acreditar.
Mas, ao que parece, há milhões de idiotas que acreditam na televisão e não nos seus 5 ou 6 sentidos. Um deles, digamos, é a audição, outro é a visão e o terceiro é a razão. E para finalizar, claro, a cereja do bolo, que também pode ser uma ameixa ou um tomate, já que tomate também é uma fruta, ou até um pêssego. Tinha tão pouca gente? Bem, exceto por algumas cidades. O quê? Os democratas mostraram imagens fabricadas na televisão. Então hoje está acontecendo o tão aguardado protesto Não aos Reis. Os democratas e a mídia promoveram e inflaram esse evento a semana toda. Por fim, esse dia chegou e é uma humilhação total. As multidões foram menores que o esperado e o clima está apático. Aqui estão as imagens do local pela NBC News. Ou seja, esse é o material da grande mídia. E você entende que eles vão escolher o melhor ângulo, as melhores imagens para mostrar ao público deles. Basta olhar você mesmo. Você percebeu o mesmo que eu. Tenha em mente que eles postaram isso no TikTok. Não sei quanto a você, mas para mim isso parece uma reunião de pessoas idosas, brancas e aposentadas. Olha, não tenho nada contra idosos. Já falei muitas vezes neste canal que respeito profundamente a geração mais velha e acho que devemos cuidar deles e apoiá-los. Mas o único motivo pelo qual menciono isso é porque, sabe, a esquerda vive dizendo que a direita é racista, que Donald Trump é racista e afirmam que são eles que têm o apoio dos eleitores jovens, das minorias e tudo mais. Eles sempre usam a questão da identidade. Mas se você olhar para os principais participantes dos comícios de hoje, e não só lá, vou dar mais de um exemplo, você vai ver exatamente a mesma coisa. O que está acontecendo? Esvaziaram as casas de repouso? Isso é um encontro de hippies dos anos 60. O que está acontecendo aqui, afinal? Olha, em Flórida... E eles realmente podem fazer algo muito importante por esses jovens rapazes que precisam de ajuda e apoio em suas vidas. Na MSNBC parecia ter mais gente do que na CNN. Vamos entender isso. Hoje, somos mais numerosos que os que defendem a autocracia ou ditadura. Então a mensagem é bastante clara. Nós, o povo, somos donos deste país e vamos respeitar o Estado de Direito. Vamos defender e proteger nossa democracia. O que vimos em Chicago nos últimos meses, ou, desculpe, semanas durante o avanço do governo Trump, é que o Estado de Direito permanece firme. A semana passada foi difícil. Preste atenção, é a CNN de novo. Basta ver as cores principais aqui. Obviamente a terra é verde. Notícias urgentes, eu sei, mas a maioria na multidão parece estar de preto, certo? Cores escuras predominam aqui, e o chão é visível sob elas. Então, sabe, é uma multidão, mas não enorme. Nada impressionante, nada que faça você dizer, uau, a história está sendo feita diante dos nossos olhos, certo? O presidente Trump costumava reunir multidões bem maiores em seus comícios, algo que era comum. Compare isso com o que, como eu já disse no começo do vídeo, a mídia e os democratas passaram a semana inteira promovendo ativamente essa festa. Essa marcha Não aos Reis era para ser o grande clímax, mas foi só isso que vocês reuniram. Então eu só vou adiantar aqui mais uma vez. O horário na CNN é 12h10 da tarde. Vamos ver. De novo, isso ocorreu em Boston. Veja como apareceu na MSNBC na mesma hora. Olhe para isso. Milhões protestam em todo o país contra as políticas do presidente Trump. Isso é Boston. Olhe para isso. Seguiremos acompanhando as manifestações ao longo do dia na MSNBC. Uau. Tudo bem, vou subir agora. Agora eu sei que o tamanho da multidão pode mudar bastante em apenas 20 minutos. Eu não acho que isso possa mudar tão rápido. Especialmente quando as pessoas precisavam, pelo que entendi, passar por uma área de entrada onde eram revistadas pela segurança. Parece que o perímetro não estava totalmente fechado, pois outras pessoas conseguiam entrar pelo lado do parque. Mas a multidão parece maior e todos aqui vestem branco. Acredito que isso foi feito de propósito. Engano, não estou dizendo que isso é inteligência artificial ou que um computador alterou a multidão.
Se você entende um pouco de fotografia, olha, não sou especialista em fotos. Geralmente estou atrás das câmeras como ator. Mas eu sei algumas coisas sobre exposição, e quando eu vejo que a exposição está mais baixa, aqui por exemplo nesse trecho da CNN com a exposição reduzida, isso significa que as pessoas vão parecer mais escuras, mas também significa que, por causa disso, haverá um contraste maior com a Terra. Certo? E se as pessoas estiverem usando roupas escuras, isso realmente destaca o espaço entre elas. Então, nesse trecho da CNN, você vai notar que as pessoas não estão em pé, ombro a ombro. Há bastante espaço livre lá. Em alguns pontos, é possível ver grandes áreas de grama entre os manifestantes. Compare com a MSNBC, onde todos vestem branco, aparentemente de propósito. Por isso, devem ter usado exposição mais alta, e isso significa que a câmera deixa passar mais luz. E quando ela deixa passar mais luz, as cores mudam um pouco, e os reflexos das roupas das pessoas também mudam. No final, surge uma espécie de ilusão de ótica, porque quando as pessoas estão vestidas de branco, elas não se destacam e não se diferenciam da Terra como se estivessem de preto. Por isso, fica mais difícil distinguir onde está a Terra. Mas, se você olhar com atenção, ainda assim é possível ver os espaços e aberturas onde a grama aparece. E uma parte de mim não pode deixar de pensar se isso foi feito de propósito pela MSNBC. Tipo, vamos aumentar a exposição. Talvez eles tenham usado uma lente com distância focal maior para, sabe, comprimir a imagem e não ter tanto contraste. E aí a multidão parece maior do que realmente é. Eu acho isso muito engraçado. A realidade não importa. O que importa é a sensação da realidade. Então, a sensação da marcha de protesto sem czar é muito parecida com sem czar na cabeça. Porque 50 milhões do Soros, mais uns trocados aqui, uns trocados ali, parece que com um estrondo e o som alto do ar escapando de um dos orifícios do corpo humano. Mas claro, vão nos dizer que nunca houve tanto dinheiro gasto na América para organizar uma ação absolutamente sem sentido. Esse é um recorde do Guinness. O que me parece mostra o completo desastre dos opositores de Trump, que são obrigados a adotar posições idiotas só porque são anti-Trump e acabam ficando sem nenhum bom senso. Trump quer, por exemplo, sim, é isso que Trump quer. Eles precisam, por exemplo, aumentar o fluxo de imigrantes ilegais, a criminalidade, piorar a vida dos americanos e manter as guerras. Se você é sempre forçado a tomar posições, não concordamos com ele, e eles não concordam com nada. Eles não dizem, gostamos disso, mas não daquilo, vamos mudar. Eles dizem, tudo é horrível, totalmente idiota, aliás. Mas se você tem essa abordagem contra o Trump, então você é forçado a ser a favor do crime, porque ele é contra, certo? Você tem que ser a favor da ilegalidade, porque ele é a favor da lei, a favor do pior para a vida dos americanos e a favor das guerras. Bem, como dizia Goebbels, quanto mais vezes você repete uma mentira, mais pessoas começam a acreditar que isso é verdade. Acho que a maioria dos americanos consegue distinguir mentira de fatos, mas claro, nem todos. E claro, não aqueles que querem que o governo roube dos cidadãos mais ricos e bem-sucedidos, não sei. E desse parte para aqueles que, seja por circunstâncias, seja por caráter, seja por preguiça, não conseguem ganhar tanto quanto os outros, mas querem. Eles sentem inveja e ficam magoados. E então eles gritam, Trump é o czar, ele é contra a democracia, é isso que aconteceu, ele é contra a democracia, mas nós queremos democracia. Nós queremos uma parte do dinheiro roubado, mas ele fala de democracia, não quer nos dar esse dinheiro. É isso que é o seu lado de democracia. Que sujeito desagradável. Ou talvez algo assim, talvez não desagradável, mas terrível, desculpe, fascista. É isso, até logo.